Bom dia, pessoal! Vamos começar a segunda videoaula de algoritmos da FAETERJ Rio. Bom, o problema que vamos resolver tem o seguinte enunciado. Faça um programa para mostrar a medida do outro lado de um triângulo, sabendo que o usuário informa a medida de dois lados e o ângulo formado por eles. Mas antes de realizarmos o desenvolvimento do programa, é necessário pensar numa solução. E para pensar na solução, é necessário identificar algumas coisas. A primeira delas, qual é a resposta que vai ser enviada para o usuário? Ou seja, qual é a saída? Podemos notar no enunciado que é a medida de um dos lados do triângulo, que é um número real. Bom, para que a medida de um dos lados do triângulo possa ser produzida, quais os valores que o usuário fornece para o programa? Então, notamos no enunciado que o usuário vai informar a medida de dois lados de um triângulo e o ângulo que eles formam, a medida do lado A, a medida do lado B e o valor em graus do ângulo que A e B formam. Então, teremos como entrada um número representando a medida do lado A, um número representando a medida do lado B e um número representando o valor do ângulo. Como já sabemos quais são os valores de entrada e qual é a saída, como a gente transforma esses valores de entrada em saída? Que fórmulas a gente vai usar? Que sequência de operações deve ser feita? Pelo próprio enunciado, notamos que será necessário usar a fórmula da lei dos cossenos, que produz um número real. Bom, agora que já planejamos a solução, podemos começar o desenvolvimento. Então, vamos declarar uma variável para a medida do lado A, uma variável para a medida do lado B, uma variável para o valor do ângulo que A e B formam e uma variável para receber a medida do terceiro lado do triângulo. Então, uma vez que as variáveis já estão declaradas, vamos iniciar a captura ou obtenção dos dados de entrada. Todo dado de entrada, para ser capturado, primeiro é necessário informar que está na hora e quais são os valores que o usuário precisa digitar. Então, o processo de captura de dados é dividido em duas ações. A primeira ação é exibir a mensagem ao usuário solicitando o valor por meio da função printf. A segunda ação é esperar os valores serem digitados pelo usuário, armazenando nas variáveis A e B. Lembrando que a função scanf precisa dos endereços das variáveis onde os valores serão armazenados. Esse mesmo processo de captura das medidas dos lados A e B tem que ser repetido para o valor do ângulo. Portanto, o programa envia a mensagem e captura os valores. Então, agora que já temos os dados necessários disponíveis na memória em variáveis, a gente pode realizar o cálculo da lei dos cossenos, que usa algumas funções matemáticas, como essa aqui, que faz x elevado a y, essa daqui, que calcula o cosseno de um ângulo, e essa daqui, que calcula a raiz quadrada. Tem uma observação sobre a função cos. Ela recebe, como parâmetro, um número em radianos, e por essa razão é necessário transformar o valor do ângulo, que está em graus, para radianos, e por isso, esse cálculo. Agora que o valor a ser exibido já foi calculado e armazenado na variável, ele pode ser exibido com a instrução que exibe na linguagem C o printf. Agora que já vimos toda a parte de construção da solução do problema, eu vou executar o código linha por linha. Como podemos observar na tabela, cada uma das variáveis que foram declaradas já possui um valor, uma sujeira, apesar de eu ainda não ter atribuído um valor a elas. Agora, eu vou executar a instrução printf, que emite uma mensagem na tela solicitando os valores dos dois lados do triângulo. Depois, eu executo a instrução scanf para capturar os valores solicitados, neste caso, os dois lados do triângulo. Repare que nas variáveis A e B, os valores mudaram. As variáveis A e B passaram a conter os valores capturados no scanf. Pessoal, esse processo vai se repetir para o valor do ângulo. Eu executo a instrução printf solicitando o valor do ângulo e depois eu executo a instrução scanf para capturar o valor do ângulo. Como podemos observar,
a variável ang passou a conter os valores capturados no scanf. Agora só resta mostrar para o usuário o valor calculado por meio da instrução printf. Então é isso, pessoal. Aproveitem para curtir o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!